Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com boa disposição desta equipa de 3 geeks que se diverte imenso a falar sobre este hobby que tanto adora. O meu nome é Marco Silva e tenho sempre o enorme prazer de estar a gravar estes episódios com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva! E Bruno Maciel. Olá, Bruno. Tu como estás? Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva, Bruno. Antes de começar o episódio de hoje, temos só um pequeno pedido para os nossos ouvintes, que é, se gostam deste podcast e quiserem nos apoiar, votem em nós para o prémio do melhor podcast do Pods 2020 Festival de Podcast. O link está na descrição deste episódio e basta votarem no DICE Podcast. A gente agradece. Obrigado, malta, pelo vosso apoio. Hoje temos um tema que é muito familiar nesta equipa e que nós sentimos completamente numa perspectiva certa para debater neste episódio. Por isso vamos vos falar sobre os jogos de tabuleiro do ponto de vista das mulheres, com estes 3 homens. Apesar disso e de estarmos completamente à vontade para fazer esta conversa, decidimos que poderíamos ter aqui uma perspectiva diferente e decidimos também convidar, temos uma convidada neste podcast. Decidimos então, vocês se calhar já conhecem, a nossa fantástica convidada e amiga e gamer, Ana Abrantes. Olá, Ana, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Seja bem-vinda a este nosso espaço de conversa divertido, este nosso sofá virtual sobre jogos de tabuleiro. Obrigado, Ana. Olha, obrigada a vós pelo desafio. É sempre bom ter uma boa desculpa para falar daquilo que é uma das minhas paixões, jogos. Obrigada a vós. Obrigado, Ana. Para quem possa não conhecer a Ana, fala-nos um pouco de ti, na realidade, do que tu gostas de jogar, o que te colocou neste caminho dos jogos de tabuleiro, esta tua paixão, os projetos que tens estado envolvida, não sei, mas acho que seria importante também as pessoas que possam não te conhecer ouvirem um pouco sobre ti na primeira mão. Por isso, Ana, por favor. Ok, olhem. Vou-vos falar então de quem é Ana Abrantes e a gamer. Sabem que há pouco tempo tive a oportunidade de refletir um bocadinho sobre como é que tinha sido o meu caminho nos jogos de tabuleiro e quando é que isso tinha começado. E ao revisitar uma casa de férias de família, percebi que minha paixão pelos jogos vem de lá de longe. Encontrei os meus jogos da pequena Ana e recordo cada momento em que chateei os meus pais para comprar aqueles jogos, todas as pessoas que eu desafiei a jogar comigo, e era tão difícil ter pessoas com quem jogar, sabem? Incrível. E agora recordo isso. E é interessante que durante vários anos, durante a minha adolescência, os jogos não fizeram parte da minha vida. E depois voltam a entrar na minha vida como professora de primeiro ciclo, que eu fui durante cerca de 13 anos, e os jogos que eu criava para os meus alunos, os jogos que eu comprava para jogar com os meus alunos e porque acreditava verdadeiramente que os jogos eram potenciadores de um sem fim de aprendizagens, e os jogos voltaram à minha vida com outras crianças e com uma ótima desculpa para revisitar essa minha paixão que já estava um pouco apagada. E alguns anos depois, já era professora há alguns anos, sou desafiada por uma amiga, por uma grande amiga, a ir a um evento público de jogos de tabuleiro. Eu pensei, o que é um evento de jogos de tabuleiro? Mas ir aos jogos, mas o que é isto, ir aos jogos? E foi num evento público que fui desafiada por essa boa amiga e que acabo por conhecer o meu companheiro, o Hélio, o meu grande amor, e tantas experiências inesquecíveis, tantos momentos de jogos, tantas pessoas que são agora minhas amigas, como alguns de vós, com quem me cruzei em eventos, e que acabaram por me trazer experiências inesquecíveis, oportunidades de trabalho, momentos de diversão, tanta coisa boa, e às vezes desculpa por falar de tantos assuntos à volta de uma mesa. E não posso deixar de referir que foi no grupo Board Gamers de Lisboa, do qual eu fiz parte, tenho feito parte nos últimos 10 anos, que eu experimentei tantos jogos, que joguei com tantas pessoas e tive a oportunidade de enriquecer essa minha paixão pelos jogos.
Participei também na organização de eventos no contexto desse grupo, e sinto-me grata por ter tido a oportunidade de, junto com tantas pessoas, jogámos um jogo cooperativo, claramente, tantas vezes, de organizar eventos apenas para proporcionar momentos de prazer àquelas pessoas, e sinto-me grata por isso. E por isso, há algum tempo decidi transformar uma das minhas paixões numa das minhas profissões e co-criei um projeto que se chama Gameplay, com o meu companheiro, com o Hélio, que é uma loja de gamers para gamers. E outra das minhas paixões é a formação. Em tudo na minha vida, sem dúvida alguma, o cruzar-me com outras pessoas e poder partilhar o bocadinho que cada um de nós tem para dar aos outros, me enriquece. E por isso sou apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e profissional, e nesse âmbito também está a nascer agora um projeto a par e passo com a Gameplay, que é a Genera Academy. Por isso, como gamer que sou, gosto de bons desafios, e por isso também aceitei o desafio de estar aqui convosco hoje, e obrigado por essa oportunidade. É um prazer de estar com vocês os três, por quem tenho grande estima, e por isso vamos lá refletir juntos. Obrigada. Obrigado, Ana. É uma história extremamente inspiradora. Para quem não te conhecia, espero que fique a conhecer, fique curioso, te vá para mim procurar um pouco. Tu és extremamente fácil de abordar nos eventos, nos jogos, até mesmo na gameplay. Por isso, olha, deixo já o convite para quem quisesse conhecer um bocadinho mais e desafiar as pessoas, se calhar, a falar um pouco contigo e conhecer-te melhor, porque a mim enriqueceu-me conhecer-te e deixo esta partilha para os nossos ouvintes. Muito obrigado por partilhares e muito obrigado por estares aqui connosco. É verdade. Deixa-me só dizer que eu já conheço a Ana há alguns anos e a Ana é das pessoas mais encantadoras, mais simpáticas que conheci nesta indústria muito pequenina em Portugal, e podem ter a certeza que é das pessoas que mais sabe sobre jogos de tabuleiro. Portanto, muito obrigado por teres aceito o convite, e acho que vai ser muito enriquecedor para nós e para quem nos está a ouvir. Subscrevo, Bruno. Também lá está, porque deixem-me só complementar, só dizendo que se assim não fosse, nós também não tínhamos convidado a Ana, não é? Pronto, Pessoas encantadoras. Não. Pessoas encantadoras. Claro. Nós só convidamos gente boa e gente simpática, acessível para o podcast. E, portanto... Estamos a falar do João Quintela Martins também? Claro. Espera lá. Estamos. Aí está outra pessoa encantadora que eu adoro. Avançando ainda para o nosso tópico, e relembrando, hoje então vamos falar sobre os jogos de tabuleiro do ponto de vista das mulheres. E se calhar lançava, Ana, um primeiro ponto para nós começarmos a falar, que é, na tua perspectiva e na perspectiva até do resto da equipa, se sentem que existe um equilíbrio no número de jogadores masculinos e femininos neste hobby, genericamente falando. Qual é a tua sensação? Sim, de imediato eu digo logo que claramente eu encontro muito mais homens neste hobby do que mulheres, e isso desde que vocês desafiaram para este momento, tenho pensado um bocadinho o que é que na minha ótica levará a que isso aconteça, o que é que traz este fenómeno. E eu olho para trás e penso na minha própria experiência ao longo do meu crescimento e acompanhando também aqui crianças durante muitos anos. Aquilo que eu sinto é que desde o primeiro momento em que nós começamos a brincar, que as próprias brincadeiras, há de alguma maneira, implicitamente, eu acho que de uma maneira um bocadinho inconsciente, um tipo de brincadeiras mais característico das raparigas e um tipo de brincadeiras mais característico dos rapazes. E o que eu sinto é que, inevitavelmente, o tipo de experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida acaba por nos conduzir a fazer mais isto ou fazer mais aquilo. Não sei se será por isso, mas às vezes os jogadores com quem eu me fui cruzando contam-me histórias de experiências do Magic the Gathering ou de D&D. Eu nunca tive amigas que me desafiassem para uma experiência de D&D ou Magic the Gathering, ou nunca tinha ouvido falar até entrar nos jogos. Não sei se essas experiências de alguma maneira também
condicionarão. Não sei qual é a vossa experiência, a vossa história. Eu vou-te dizer, estava curioso de ouvir o teu feedback como mulher, porque de vez em quando, não é? Quer dizer, um homem olha à sua volta e é normal, como estavas a dizer, as tuas amigas, eu também tenho os meus amigos e acabamos sempre nos conviver com pessoas do mesmo género, é normal da maneira como nós crescemos, principalmente na infância, e depois também como adultos também acompanha um pouco. E é curioso tu dizeres que a tua percepção também é que conheces mais, ou vês mais pessoas do género masculino do que do género feminino, e esta também é pessoalmente a minha perspectiva, mas Bruno, também gostava de ouvir o teu feedback e continuamos esta conversa. Sim. Eu agora estava a ouvir a Ana e acho que eu partilho da mesma opinião. Eu acho que desde pequenos que somos educados para nos direcionarmos para uma determinada coisa, e as próprias brincadeiras, como ela disse, parece que nos direcionam para um determinado tipo, neste caso, de jogos ou de brincadeiras. Por exemplo, a cor. As meninas estão mais associadas ao cor-de-rosa, nós, se calhar, mais associados ao azul. E aqui estamos a falar de coisas tão inocentes, mas que desde pequenos que somos, parece que educados a que os meninos são para o azul, as meninas são para o rosa. Olhando aqui para os jogos de tabuleiro, eu acho que está cada vez menos visível, mas nós vemos muitas personagens de homens e poucas personagens de mulheres nos jogos de tabuleiro. Por exemplo, se eu tiver que escolher uma personagem, se calhar vemos 4 homens e vemos uma mulher, e isto, se calhar, já nos últimos jogos que têm saído já não é assim, tanto assim, se calhar há um lado masculino, um lado feminino, mas durante muitos anos eu acho que a proporção foi esta. E, portanto, não sei se isso também terá sido, ou se esta situação não faz com que mais jogadores masculinos entrem no hobby do que femininos. Não sei se afasta, não sei, mas é uma questão que eu, por acaso, acho bastante interessante ver do ponto de vista de uma mulher, porque nós homens, se calhar, não pensamos tanto nelas, mas eu, por exemplo, se me disserem que queres jogar com uma personagem feminina, eu, se calhar, há uns tempos atrás era capaz de não quero. E dizer isto a uma mulher, quer jogar com uma personagem masculina, se calhar nunca fizemos esta questão, ou não fazíamos esta questão muitas vezes. Portanto, acho que há aqui questões bastante interessantes de explorar. É um pouco isto. Uhum. O que é que tu achas, Ana, sobre já quando tiveste que escolher e tinhas ou poucas escolhas femininas no tabuleiro, ou nenhuma, se calhar? Isso foi assim é dissuasor para ti? Sabes que agora estava a pensar, Bruno, naquilo que estavas a dizer, e realmente é interessante porque de há uns anos para cá realmente começa a haver uma diferença, que eu recordo os primeiros anos em que joguei, realmente eu tinha que escolher personagens masculinas inevitavelmente, e agora já existem inclusivamente jogos em que o cartão de personagem de um lado é um homem e viras do lado contrário e é uma mulher. Agora que dizes isso, realmente eu noto aqui uma mudança de paradigma. Eu acho que a indústria tem mais consciência de que é necessário introduzir este tipo de situações para trazermos mais mulheres para o hobby. Eu acho que é muito importante. Acho que sim. E outra coisa, estava a pensar nessas características dos jogos, por exemplo, eu adoro rosa, não tem a ver com ser mulher, eu adoro rosa. E se eu pudesse, o meu meeple, os meeples que eu escolheria seriam os meeples rosa. Mas é muito raro eu conseguir um jogo em que eu tenha meeples rosa. É verdade. Não consigo elencar nenhum. Os jogos do Vital Lacerda eu acho que têm. Que ele escolhe assim umas cores. O rosa que aparece no The Galleries, pelo menos. Clássico. Sim. É verdade. Mas também o Galleries tem cores que não caem nas cores tradicionais. Não tem os azuis, os verdes, a própria tonalidade do jogo que o Vital ali, por acaso não foi o Vital, mas que fez a parte do design, mas o jogo em si tem uma tonalidade um bocadinho diferente e cai um bocado no rosa. Mas é capaz de ser o único. Agora que eu estou a pensar bem nisso. É uma raridade, sim. Meeples, pelo menos, é capaz. Depois, só para quem nos está a ouvir, eu por acaso estávamos a falar da questão do azul versus rosa e tudo. Eu acho que também isso até hoje, na próxima geração, nós pronto, já não somos já somos todos millennials, deste range de millennials, mas acho que a próxima geração já vai sentir um bocadinho menos essa questão das cores. Até há um grande movimento contra tipo o azul e a conotação do género à cor e tudo. Por isso também é bom que transpareça eventualmente para os jogos de tabuleiro. Mas, Miguel, força, desculpa. Só deixar essa nota sobre a questão das cores. Não, sim, eu acho que há
há duas outras coisas que eu acho que são importantes. Que, Ana, por exemplo, tu estavas a dizer que tinha muito a ver com as brincadeiras. Tem, é verdade. E se formos olhar, e tu falaste num caso que é quase textbook, que é o Magic the Gathering e por aí fora. Quer dizer, o próprio tema, não é? O próprio tema das coisas, dos jogos, e estamos a falar de jogos. O Magic saiu na década de 90, se não me engano. Portanto, se calhar antes, bom, mas por aí. Mas, e mesmo se formos olhar aos temas dos jogos de hoje em dia, tu tens, conforme até já fizemos um episódio sobre vários temas, etc. E de repente tu tens N jogos sobre zombies, por exemplo. Ok, se calhar há mulheres que gostam de zombies, certo? Mas entre zombies e fantasias e coisas e jogos de guerra e toda a parte dos Warhammers e por aí fora, está tudo muito mais virado para o público masculino, digo eu. Ou mais virado para... Exato, está mais virado para o público masculino. Se calhar agora começa-se a ver uma viragem também para conseguir, a pouco e pouco, incluir as mulheres, e acho muitíssimo bem, mas eu também estava a pensar nisto aqui há um dia ou dois, e eu passei isto também um bocadinho para a televisão e para a cultura pop. Se nós formos ver, nós temos várias... Agora já não, obviamente, mas desde há 20, 30 anos para cá, nós temos filmes, séries, tudo o que seja, contam-se se calhar pelos dedos de uma mão, os filmes em que o herói é uma mulher. Sim. Não é? Tirando os recentes. Tirando os recentes, para aí dá 5 anos para cá ou qualquer coisa do género, se calhar contam-se pelos dedos de uma mão o filme em que o herói é uma heroína, é uma senhora. Sei lá, eu agora estou-me a lembrar do Speed, do filme do Speed com a Sandra Bullock, que foi uma coisa que... Não, é verdade que uou, espera, não é um homem que está a fazer isto, não é um homem que está a salvar o mundo, como é que é possível? Não é? Pronto, eu lembrei-me disto. Ana, não sei se concordas, qual é a tua opinião sobre isto? Os temas. Sabes que eu estava agora a pensar num jogo que está muito em voga agora, que é o Marvel Champions de Card Game, Living Card Game, e existem várias expansões. Estavas-me a dizer isto e eu a pensar, existem várias expansões, e a maioria das expansões são heróis homens, Capitão América, o Thor, e existem vários. E depois existem duas personagens femininas, pelo menos até agora, que é a Black Widow e a Miss Marvel. E é tão interessante que já me aconteceu eu questionar e dizer, então, mas a Miss Marvel... Não, Miss Marvel... a questionar os jogadores. E o jogador me dizer, Miss Marvel não, todos menos Miss Marvel, Black Widow ainda, pronto, pode ser interessante, mas Miss Marvel não. E é tão interessante que parece-me que tenho a sensação que há mais procura, inclusive por esses heróis que são masculinos do que propriamente a Miss Marvel e a Black Widow. E depois por até fui procurar mais. Masculinos, não por... masculinos ou femininos? Mais procura? Mais para os masculinos, mais procura nos heróis masculinos. Por pessoas masculinas. Por pessoas masculinas. Pois. O que é que acontece? O que eu acabei por perceber é que a Miss Marvel é uma grande heroína, porque eu tive curiosidade de saber mais sobre ela. Sim. Por acaso, para quem possa não conhecer, eu adoro, eu sou um fã tanto de DC como de Marvel, e a primeira grande heroína que nasceu, e até foi uma revolução. Há um filme muito interessante já agora, que se vocês quiserem ver, que é da Wonder Woman. A Wonder Woman foi a primeira heroína mulher a aparecer assim com alguma
visibilidade. E o filme chama-se Professor Marston and the Wonder Woman, que foi... Professor Marston era um investigador nos Estados Unidos que inventou o polígrafo. E a Wonder Woman foi inspirada em muito do trabalho dele, pois ele teve a primeira relação bígama, por isso ele tinha 2 mulheres, e foi muito à volta da emancipação da mulher. Ele lutou imenso por essa visão da emancipação da mulher, e criou uma heroína que, já agora, ninguém dizia que ia vender. E a Miss Marvel é a resposta da Marvel à criação da Wonder Woman por parte da DC. Muita gente... A Miss Marvel não foi tão bem recebida como, se calhar, a Wonder Woman foi, ou não teve nem sequer metade do impacto. Mas foi a primeira vez que se começou a ver mulheres na capa das bandas desenhadas, para um público tipicamente era masculino, e que depois começou a ser também feminino. Já agora, isso aconteceu, uma viragem enorme, foi quando as mulheres começaram a ver banda desenhada por causa disso. E que eu acho, e agora também gostava de lançar essa questão, no ponto que nós estávamos aqui a falar, porque se estávamos aqui a discutir se realmente o facto de não existir role models, heroínas, nos jogos de tabuleiro, se por acaso existirem personagens que são os heróis, então tipicamente são masculinos, quanto é que isso é dissuasor? Isto sem contar, pronto, nós estávamos aqui, se calhar a Wonder Woman não é assim uma personagem. Pronto, se por acaso isto, para um público masculino, aparecer uma mulher assim um bocado mais descascada, se calhar conseguem também tocar esse público. Mas não tocando nesse ponto e não indo para esse caminho, indo pelo caminho mesmo muito mais positivo, efetivamente, a existência de uma mulher tocando e chegando a outras, neste caso, outras mulheres, jogadoras, por verem isso, se tu sentias que isso tem... Para trás já ninguém resolve, mas para o futuro, se isto era uma aposta que tu sentias como mulher que devia ser feita para trazer então essas, neste caso as mais jovens gamers, a começarem a ver os jogos, como aconteceu na banda desenhada com a Wonder Woman. Não sei, achas que isto tem impacto? Sim. Sabes, estava a pensar num jogo que eu gosto muito, que é o Robinson Crusoe. E o Robinson Crusoe tem uma expansão que é uma personagem que é o gamer. E do outro lado tem a gamer. E isso para mim, enquanto mulher, se calhar até de um modo um pouco inconsciente, não é muito consciente, mas estava a pensar e não consigo deixar de pensar no momento em que eu virei pela primeira vez e que disse, não, eu vou jogar com esta personagem. Claro que me inspira, claro que me faz sentir, sim, incluída de alguma maneira. E outra coisa que eu sinto é que também o facto de haver mais mulheres, quer seja com canais de YouTube, quer seja blogs, mulheres a falarem sobre jogos, também eu acredito que pode criar aqui um maior à vontade para que outras mulheres falem sobre isso. Eu recordo-me que a primeira vez que eu, num contexto de escola como professora, verbalizei que ia a eventos de jogos, a primeira reação não foi muito inclusiva. E alguém, e neste caso um colega homem, disse, vais a encontros de grupos de geeks. E eu pensei, que engraçado. Que engraçado. E às vezes há um pouco esta visão que faz com que, se calhar, muitas mulheres que até teriam vontade de se aproximar e de fazer parte destes eventos, pode haver às vezes um pouco a imagem de que é um grupo de homens. Numa cave, algures, escura. E isso... à medida que mais mulheres verbalizam que vão a eventos públicos, que gostam de board games, que fazem inclusivamente reviews, é muito interessante porque eu acho que abre mais espaço a que mais mulheres também digam, eu também gosto, eu se calhar também gostaria de ir a um desses eventos. E por isso acho que é um misto disto tudo, sim. Essa mensagem é muito poderosa, realmente. De vez em quando as pessoas todas, e pronto, e
para os ouvintes que nos estejam a ouvir, espero mesmo que estejam a dar importância a essa mensagem. De vez em quando nós sentimos que somos os únicos, e ser geek, de vez em quando estavas a pôr também, já agora a mensagem para os nossos ouvintes, sejam mulheres, sejam homens, que sentem que ser geek é estranho e que tem estar debaixo de uma cava, ou que têm essa percepção para fora, ou que têm essa ideia, ainda é pior, se nos estão a ouvir e têm essa ideia, tirem essa ideia da mente, porque acho que são grupos até bastante inclusivos, são grupos muito afáveis de conversar, e isto na realidade é um evento, no fundo, é um momento de convívio e de camaradagem, de amizade que se cria, e nós estamos todos aqui, de vez em quando até começamos por partilhar essas histórias. Portanto, é uma mensagem muito boa e queria mesmo sublinhá-la para garantir que quem nos está a ouvir não perde essa mensagem. Mas, Bruno, ias também acrescentar... Em relação a este tema, e queria saber a opinião da Ana, mas também já foi um pouco respondido, que é não só a proporção de personagens masculinos em relação às femininas, mas eu tenho a ideia que, sobretudo há uns anos atrás, havia... Para além de haver muitas personagens masculinas, havia o bonitão, havia o forte, havia o espertalhão, e sempre que havia uma menina, lá está, com um decote enorme, a boazona, lá está, vamos dizer as coisas como elas são, e eu não sei até que ponto normalizar o papel da mulher nos jogos de tabuleiro também não poderá ser inclusivo, porque se calhar uma mulher não quer ser sempre aquela figura sexy e que se calhar é beleza, sobrepõe-se à inteligência. Não sei se estás a perceber o que eu quero dizer. Também gostava de saber a tua opinião sobre isso, se achas que é importante para trazer mais mulheres ao hobby. Sim. Estava a pensar que há umas semanas joguei um jogo que se chama Discover, que é um jogo Discover the Unknown Lands. Sim. Que é um jogo que é muito de sobrevivência, de descoberta de territórios. E sabem que aquela sensação de... eu sentia autêntico que estava com os calçõezinhos cheios de bolsos, cheios de uma daquelas navalhas com multifunções e um pauzinho aqui assim preso para qualquer eventualidade, para qualquer bicho que aparecesse. Essa sensação de ser uma personagem tal como todas as outras e não importa ser mulher ou aqui não é eu ter um decote, mas estamos todos de igual para igual, é uma sensação que, tal como na vida em sociedade, também no jogo é bom sentir isso. É muito bom sentir isso. E às vezes, jogos com miniaturas, muitas vezes eu sinto que acabam por ter muito essas personagens femininas com os decotes e muito, extremamente sexys, e eu pessoalmente, isto será sempre a minha opinião, vale o que vale, não será todas as mulheres, mas eu não sinto, não me apetece assumir aquela personagem. Eu percebo. E é uma perspectiva interessante, porque lá está, nós homens temos várias personagens com características diferentes, e eu, se quero ser o bonitão, tenho se calhar 2 ou 3 personagens que são os bonitões. O forte também temos vários assim, que têm uns braços enormes, ou porque é muito alto, seja lá o que for. E lá está, eu nunca me pus no papel de uma mulher que quer ser, lá está, normal, e se calhar quer ser mais conhecida pelos skills, pela inteligência, e não tanto pelas curvas que tem, e isso por acaso lá está, é uma perspectiva diferente e que acho que é bastante interessante, e percebo-vos. Mas acho que está a mudar, acho que está. Sim, sem dúvida. Eu, antes de passar a palavra ao Miguel, estávamos aqui a falar das personagens homens, mulheres, pronto, e principalmente nas questões das miniaturas, mas não só. Eu estou-me a lembrar que, se vocês pensarem em jogos com animais, agora está muito na moda, já não são humanos, não é? Já são animais. Estou-me a lembrar do Root, estou-me a lembrar do Everdell, estou-me a lembrar de... Pronto, há aqui vários jogos agora que estão a surgir e que as personagens que se vê desenhadas na capa e tudo são animais. E pronto, e é cute, e é fofinho, e é um esquilo que é sempre giro e tudo. E acho que essa parte artística deve apelar muito, tanto ao lado masculino como ao lado feminino, ser bonito e tudo. Mas a realidade é que, eu na preparação para este episódio até comecei a pensar, a maior parte deles, quando olho para eles, têm traços faciais
Não tem um género. Não está lá, não consigo ver, não tem roupa, por isso não dá assim grande característica de género. Mas tem traços faciais masculinos. Não sei se vocês já pensaram nisso, Ana, se algum dia pensaste, mas quando olho para aquelas animações, até mesmo dos animais, quando olho para o animal, há assim uma transposição. Não sei se tu sentes, olhas e vês um género, eu nunca procurei isso, mas depois quando comecei a pensar, isto inspira-me, é um esquilo, não é uma esquila, é um gato, não é uma gata, é um cão, não é um... E normalmente quando é feminino já tem umas roupas ou um biquíni, qualquer coisa para... Pronto. Ok, isto é feminino, para identificar. Eu percebo o que estás a dizer, sim. Estava a pensar no Takenoko, que é um dos jogos que o público feminino gosta bastante, e há uma expansão que é Chibis, que tem uma mãe panda, que tem um lacinho. Pronto. O panda não tem nada, mas a mãe panda tem um lacinho cor-de-rosa na cabeça. Para não haver dúvidas. Exatamente, é verdade. Aí já fizeram, mas por exemplo, a personagem desse jogo sem a expansão são dois personagens masculinos, não é? Um panda e o jardineiro, não é? Que está a cuidar do panda e o panda a comer o bambu, não é? Mas pronto, mas é muito giro. E aí está um bom exemplo, que até os chibis e tudo, até tem aqui uma parte muito mais, os bebezinhos, não é? E a mãe panda, e basicamente a expansão toda traz um lado, agora que estou a pensar, todo ele é feminino, não é? Quer dizer, é a maternidade, é a mãe, toda a expansão é toda nesse enquadramento, é um bom exemplo. Miguel, força, desculpa, também não te cortar a palavra. Não. Mas por acaso, agora que falaste nisso, e Ana, já é a segunda ou terceira vez que falas nisso, que é o que estamos a ver é que normalmente, então, o que acontece é que a parte, vamos chamar assim, a parte feminina entra como expansões do jogo. Não. É isto. Ou seja, o jogo base não traz, mas depois há uma expansão que, por acaso, traz esse tema. Para mim, por um lado é positivo, obviamente, porque pensaram nisto, ok, então lançaram uma expansão que reflete, etc. Certo? Mas, vá lá, vamos começar a pensar nas coisas já no jogo base, ok? Vamos começar a pôr um panda fêmea no Takenoko de raiz e ponham uma expansão ok? Façam as coisas ao contrário, por favor. Não, a sério, porque senão isto depois acaba por não ser, ou seja, depois o hobby acaba por ser menos inclusivo, não é? Porque, pronto, lá está. E Ana, conforme tu tinhas dito, se houver menos representatividade das mulheres, se calhar isso vai chamar menos mulheres para jogar ou para comprar, ou o que seja. Mas eu tinha aqui, era mais um tema, que era, Ana, tu já jogaste provavelmente centenas de jogos. Muitos. É para os milhares. Pronto, eu não quis entrar nos milhares porque depois podia não ser verdade e tal. Se calhar é, mas bom, enfim. Mas não vamos por aí. O que eu gostava de saber era qual era a tua percepção também sobre mulheres designers, ou seja, mulheres que trabalham em jogos de tabuleiro. Ou seja, quer seja designers no sentido de conceptualmente pensar o jogo nas mecânicas, etc., por exemplo, como por exemplo a Elizabeth Hargrave, não é? Que é agora o exemplo mais recente e se calhar o maior exemplo agora, mas também mulheres que fazem a arte do jogo ou que pertencem a editoras e que sejam também de alguma forma que ajudem o hobby nesse sentido. Portanto, qual é a tua percepção sobre isto? E, além disso, também será que isto depois tem influência no número de mulheres gamers? Será que pelo facto de termos um wingspan, isso faz com que haja mais mulheres a jogar? Percebes?
Eu acho aquilo é engraçado porque à medida que nós temos vindo a conversar, eu acho que nós vamos percebendo que o facto de quanto mais houver uma harmonia entre a representação, quer seja do público masculino, quer seja do público feminino, quer seja na participação de eventos, quer seja na presença pública de se assumirem como gamers, quer seja nas personagens dos jogos. Quanto mais harmonia houver e mais equilíbrio houver entre estas duas, entre os homens e as mulheres e a presença nos jogos, aqui assumindo várias facetas, sem dúvida alguma trará, é como na vida do dia-a-dia, trará mais harmonia, mais equilíbrio e os dois géneros terão coisas diferentes a dar. Eu estava a pensar no Wingspan, quer seja na maneira tão simples como o jogo se explica, se joga, como é tão fácil colocar uma família a jogar o Wingspan, quer seja em toda a harmonia com que foi pensado o jogo, a própria caixa, quero crer que isso também inspira os próprios designers do sexo masculino a sair, a experimentar coisas novas, a sair, se calhar, da sua zona de conforto e por isso haverá sempre ganhos na diferença, apenas, eu tenho a convicção de que na diferença apenas poderão surgir coisas boas. Porque é nesse confronto entre coisas diferentes que nascerão ideias novas, por isso, sem dúvida alguma, acho que haverá um ganho tremendo ao haver essa harmonização entre os dois géneros, nos vários âmbitos. Por isso, obrigada por permitires aqui fazer esta ronda um bocadinho por estas várias vertentes. Mas é mesmo verdade, e agora tu tocaste num ponto muito importante, que é nas perspectivas diferentes que introduzidas. Eu acho que de vez em quando, e agora transcendendo um pouco a nossa discussão para uma coisa mais, mas só toco esse ponto, mas é o que está a ser aqui falado, efetivamente são diferentes, os géneros são diferentes, a maneira de pensar e o seu contributo é muito diferente. Não quer dizer que seja menos valioso, quer dizer que é diferente. E isso nessa diferença está... Eu adoro artwork, por exemplo, o Wingspan está lindo. Criou, e pela sua artwork, acho que foi revolucionário, pela forma como o jogo está montado. Estavas a falar na simplicidade e se calhar o facto de nós estarmos fechados dentro de uma sala mais masculina dos wargames ou tudo como nós começamos a nossa conversa, se tivéssemos nunca saído dessa sala, nunca tivéssemos sido inspirados para fora, como tu estavas a dizer, Ana, por outras ideias, sejam masculinas, sejam femininas, por outras perspectivas, e o que estamos a dizer é que existe aqui um poço enorme de potencial que nunca lá ninguém foi beber aquela água que é completamente diferente e que vai inspirar o mundo dos jogos de tabuleiro. E acho que essa é que é, na minha pessoal opinião, a grande vantagem e a perda que se calhar houve nos primeiros anos em que isto não tenha acontecido. E já agora, nós estávamos a falar deste ponto de vista e gostava de ouvir a tua perspectiva. Temos falado muito dos jogos que são com miniaturas e os temas dos zombies e tudo. Quando falamos um bocado nestes temas mais masculinos, acabamos por falar muito pelos jogos americanos. E depois, quando se olhássemos para os jogos mais europeus, em que as temáticas se calhar já não são tão presas isto sem falar nos Eurogames puros, muito tático, muita estratégia e tudo, depois já se calhar também gostava de ouvir a tua opinião sobre qual é, se para uma mulher esses jogos também são appealing, não é? São cativantes. Mas eu corrigi-me do meu inglês, estou a fazer atenção que eu ouvi esse feedback, malta. Eu fui atrás, tenho aqui uma nota para não me esquecer. Se por acaso, Ana, para ti, estes American Games são realmente assim, distanciam-te muito? Achas que os temas depois ficam muito fora e aquelas maneiras deles te tocarem para um público feminino, isso faz diferença? Ou, e tu és claramente, então, se calhar uma pessoa então euro e diz-me assim, não, pá, eu realmente tenho algumas coisas, mas não gosto tanto dos American e vou para mais para os euro. E a parte tática, se para ti é assim uma coisa que te afasta. O que é que tu achas? Sabes
porque eu não sou, se calhar, uma gamer assim muito, muito típica. Certo. Porque eu gosto de alguns jogos que têm algum conteúdo e que levam algumas horas. E isso, muitas vezes, sinto que eu diria que será apenas o mundo que eu conheço, mas a maioria das mulheres com quem eu contacto, muitas vezes a primeira barreira, às vezes à entrada nos jogos de tabuleiro, é explicação de regras muito, muito longa, em alguns jogos, por vezes é uma barreira, e o facto de, às vezes, os jogos serem explicados de uma maneira um bocadinho puramente estratégica e faltar um tema, algo que faça com que elas se conectem ao jogo. E eu fico com a sensação que, se calhar, para a grande maioria das mulheres, será importante aqui a conexão com uma história, haver aqui uma ligação, um tema. Eu pessoalmente também prefiro jogos em que tenha um tema, gosto disso e tenho a sorte, provavelmente, o meu explicador principal de jogos acaba por fazer sempre uma introdução, sempre com um pouco o que é que está por detrás desse jogo, às vezes da própria criação do jogo. Eu gosto de saber a história. E pode não ser a história do jogo em si, mas até da construção do jogo, do autor, o que é que deu origem a isso. Para mim, faz-me ligar emocionalmente ao jogo. E para mim as ligações emocionais são importantes, porque eu gosto de jogar um bom jogo de tabuleiro, porque tenho ótima companhia à minha volta. Também esta componente social, para mim pessoalmente, é muito importante. Relativamente aos jogos, desde que o jogo me envolva desde o primeiro minuto até o último minuto, eu não me importo que seja um jogo longo, não me importo que seja um jogo altamente estratégico e, por vezes, nem me importo que tenha um tema sequer. Eu gosto de jogos como Memoir 44, que é um jogo de guerra. Por isso é que eu disse que eu era, se calhar, uma mulher um pouco atípica, tal como gosto de um jogo como estava a pensar o Castles of Burgundy, o jogo que eu já joguei mais vezes na minha vida e que eu adoro, de um dos meus autores preferidos, que é o Stefan Feld. Sou capaz de jogar um jogo como um Ticket to Ride, tal como sou capaz de jogar um Brass Birmingham. Eu sou muito versátil aqui ao nível de jogos. Ser um jogo de miniaturas, ou ser um jogo de guerra, ou ser um jogo abstrato, para mim não me afasta por aí. Sei claramente as mecânicas das quais eu não gosto. Não gosto de jogos de negociação. Não gosto. E nem jogos em que eu tenha que enganar os outros. E por enganar os outros, entenda-se, eu sou o lobisomem, eu tenho que convencer os outros que não sou o lobisomem. Claramente não tenho perfil para esse tipo de jogos. Ou a traça batuteira, em que eu deixo cair as cartas e ouvem e fui apanhada e nem consigo esconder. Claramente. Temos um episódio recentemente exatamente sobre esse tema das batotas e o que é batota, que deu alguma discussão até online por causa desse episódio. Muito bom. Mas, Ana, alguém que me compreende com a traça batuteira. Fantástico. Obrigado, Ana. Sou demasiado transparente e claramente esses jogos comigo não funcionam, não tenho sucesso. Mas olha, muito obrigado por partilhares essa perspectiva que estás a dizer que é diferente e para se tivermos ouvintes, mulheres que se calhar também sentem que se calhar são diferentes, assim sentem-se também mais incluídas. Que de vez em quando também é um estereótipo que se cria que se calhar temos que jogar os jogos simples porque é uma mulher a jogar e eu já joguei contigo muitas vezes e tu és uma gamer feroz. Não é porque não é que sejas muito competitiva, mas gostas de jogar e de estar envolvida no jogo, e isso é importante também ouvirem esse lado, eu acho, e é uma mensagem muito forte, por isso obrigado. E já agora um abraço para o Hélio, que concordo contigo, que ele realmente a explicar regras é completamente diferente. Se ele nos estiver a ouvir, um abraço para ti, Hélio, porque eu gosto muito também de ouvir a história dos jogos, ele sabe também imenso, tal como tu, sobre os jogos, isso também de vez em quando pode ser importante. Fica a nota para quem esteja a nos ouvir e que gosta de explicar os jogos.
pode ser uma maneira de convencerem mais gente a jogar, entenderem um bocadinho mais sobre o que é que está por trás dos jogos. Há histórias fantásticas por trás dos jogos. Já aprendi muito convosco, com vocês todos que estão aqui na call, sobre jogos, e também tento partilhar um bocadinho disso. Acho que foi muito interessante. E a propor, se calhar, então, passarmos para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos, normalmente, ligados ao tema do episódio. Como é hábito, a rúbrica traz uma visão pessoal de cada um de nós sobre esses 3 jogos que estão ligados ao tema, que hoje vão ser 3 jogos ligados aos jogos de tabuleiro na perspectiva das mulheres. Hoje, como temos uma convidada especial, temos um bónus para vocês. Não vamos falar sobre 3 jogos, mas sim 4. Ana, muito obrigado por aceitares o convite também para participares na nossa rúbrica e jogos que dão que falar. E como convidada, damos-te claramente as honras da casa para abrir esta rúbrica e partilhares connosco qual o jogo que trouxeste para nós então. Obrigada. Sabem que não resisti em trazer um jogo com uma história belíssima que eu vos vou contar. E para mim, mais do que o próprio jogo, a história da concepção do jogo, porque é que o jogo nasceu, quem esteve envolvido e como para mim é delicioso. E este jogo tem das histórias para mim mais fabulosas ao nível de criação de jogos. O jogo chama-se Fog of Love. É um jogo de 2017, é um jogo relativamente recente. É de um autor que se chama Jacob Jaskov. Perdoem-me se não o disse corretamente. É um jogo, quanto a mim, à primeira vista é logo lindíssimo. Uma caixa branca, clean, apenas com um apontamento de cor. Os componentes de alta qualidade, uma caixa que inclui o espaço lá dentro para arrumar os componentes todos minuciosamente, que a mim me encanta um jogo arrumadinho. E isso também dá um contributo para uma boa experiência de jogo. É um jogo que dura entre 1 a 2 horas, é um jogo cooperativo. E é um jogo que tem por base uma mecânica que é role-playing game. E eu tenho que vos contar, sem dúvida alguma, como é que este jogo nasceu. É o próprio autor que explica isto e que conta no livro de regras. O autor sentia que era muito difícil encontrar um jogo no qual a mulher tivesse prazer em jogar com ele. Então o que é que ele decidiu fazer? Decidiu criar ele próprio um jogo. Ele partilhou que encontrar um filme para verem juntos era fácil, porque a mulher é uma eterna romântica e era muito fácil encontrar uma boa comédia romântica para verem juntos. A questão é que nos jogos ele não conseguia encontrar um jogo em que ele conseguisse encontrar um pouco de romance que cativasse a mulher. Então, ele ao criar o jogo, ele disse que decidiu que ia criar esse jogo e desde o início a mulher não só apoiou o projeto, como também se envolveu com ele na criação do próprio jogo. O jogo é repleto de histórias, de episódios, de situações completamente fabulosas e altamente criativas que foram pensadas por eles os dois. Além disso, ele diz que se o jogo tem a aparência com um sentido estético imenso, um aspecto belíssimo, deve-se também à esposa dele, que se envolveu também na escolha das cores, no design, em todo esse design, conteúdo, conceito, design, tudo pensado a dois. E aquilo que era um jogo criado por um homem, acabou por se tornar um jogo com um toque feminino delicioso. E por isso, sobre o que é este jogo? Olha, é um jogo em que os jogadores vestem a pele de personagens que se conhecem, que se apaixonam e que enfrentam o desafio de tentar fazer com que a relação resulte. Não parece a vida real? São 2 personagens que têm objetivos próprios e cada um pode decidir mudar completamente como pessoa, manter-se fiel à sua maneira de estar ou então sabotar completamente a relação. E nesse jogo, viver feliz para sempre não é garantido. É uma história repleta de surpresas em que pode acabar com a relação e a felicidade ou então pode acabar com um break-up. E é este o jogo que eu trago para partilhar convosco. Ana, muito obrigado. Fog of Love, Ana, por acaso é um jogo muito giro, também acrescento só o meu feedback, é lindo. A Ana estava-vos a descrever, eu digo só que é mesmo, ela descreveu mesmo bem, é mesmo
lindo, que montado em cima da mesa é incrível, um jogo para 2 jogadores que enche a mesa, ok? É um tabuleiro que enche mesmo a mesa completamente e preenche bastante bem o seu tempo. Fog of Love. Bruno, passando a palavra para ti, que jogo traz então para a rubrica de hoje? Então, o jogo que eu trago é o Lorenzo Il Magnifico, um jogo de 2 a 4 jogadores, mais ou menos 90 minutos. E porquê é que eu trouxe este jogo? Porque uma das criadoras é um trio de designers italianos, mas uma das pessoas que criou o jogo é uma mulher, que é Flaminia Brasini. Flaminia Brasini já fez vários jogos. Eu tenho aqui uma lista, vou só enumerar aqui alguns jogos que ela já fez, bastante conhecidos, alguns. Leonardo da Vinci, Egísia, Coimbra, Terra Mara e 2 jogos que eu aguardo com muita expectativa, que é o Alma Mater e Golem, que estão aí quase a sair. Acho que já saíram nos Estados Unidos, pelo menos o Alma Mater, portanto, também 2 jogos que já têm algum buzz e pelo qual eu aguardo com muita expectativa. Portanto, é uma senhora já com bastante craveira na indústria. Lorenzo Magnifico tem algumas mecânicas interligadas, como a alocação de colaboradores. Eu não queria estar aqui a dizer os termos em inglês, mas card drafting, não sei se é seleção de cartas, vamos por aí, se calhar. O engine builder, se calhar é uma construção de engenho, de motor, entre outras mecânicas. E o que é que nós estamos a fazer em Lorenzo Magnifico? Somos uma família importante de Itália. Somos o chefe de cabeça dessa família na altura do Renascimento. O que é que acontece? Nós temos 4 trabalhadores, sendo que 3 deles têm uma cor específica, que é o laranja, o preto e o branco, que vão corresponder aos dados que vão ser lançados pelo primeiro jogador. E depois temos ainda mais um trabalhador que é incolor, que é uma espécie de joker, que também vale menos, mas que é um dos trabalhadores que nós vamos poder colocar em espaços de alocação de trabalhadores em qualquer sítio. Portanto, vamos ter aqui menos obstáculos à colocação desse trabalhador, mas vai valer menos. Existe um tabuleiro central, que também está, pelo menos na minha perspectiva, bastante bem ilustrado, com 4 torres. Cada torre corresponde a uma cor, que corresponde a uma característica. Numa torre, por exemplo, existe a cor verde, que tem a ver com os territórios. Vamos colocar 4 cartas de territórios, que se nós formos buscar, tematicamente são expansões ao nosso território. Depois temos a torre amarela, e a torre amarela são edifícios que vamos construir na cidade. Temos depois a Torre Azul, e a Torre Azul são personagens que nós podemos recrutar que nos vão ajudar para darem-nos bónus em algumas ações que vamos fazer no futuro. E depois temos também uma Torre Roxa, que são as conquistas ou missões, como quisermos chamar, onde nós vamos poder ganhar pontos consoante alguns requisitos que a carta nos colocar. Existe também um tabuleiro pessoal, onde iremos colocar todas as cartas que vamos buscar ao tabuleiro central. E aqui é que é a parte da construção de engenho, porque nós temos uma parte para colocar, ou uma fila para colocar cartas amarelas, que são os edifícios, e temos uma fila para colocar as cartas verdes, que são os terrenos. No próprio no tabuleiro central existem vários espaços para alocação de trabalhadores, onde nós vamos colocar os nossos trabalhadores, e isto para vocês perceberem como é que funciona. Imaginem que o primeiro jogador lançou os dados e colocou os 3 dados que existem no tabuleiro central, e aqueles dados aqueles valores vão ser comuns a todos os jogadores. Imaginemos que há um 4 preto. Eu, quando uso o meu trabalhador preto, quer dizer que aquele trabalhador tem valor 4. Onde quer que eu o coloque, vai ter valor 4. E se o valor do dado laranja for 2, quer dizer que o meu trabalhador laranja vai ter valor 2. Vamos imaginar então que na torre, em qualquer uma das torres, a base é 1. Quer dizer que eu, para ir buscar a carta da base, seja de que cor for, eu tenho que ter pelo menos um trabalhador com valor 1. Portanto, praticamente consigo levar tudo. No segundo grau já é valor 3. No terceiro grau já é valor 5. E no último grau, o quarto, já é valor 7. E agora vocês perguntam, mas os dados só têm até 6, porque é um D6. Nós temos também uns assistentes, que são uns meeples, que nós podemos gastar para aumentar o valor dos dados. E é dessa forma que nós conseguimos chegar ao topo das torres. Existem depois também uns espaços para alocação de trabalhadores que são comuns a todos os jogadores, mas que só têm espaço para um trabalhador. E aí é que é a parte da interação, que é aquela parte de interação muito típica nos Eurogames, que é eu chego lá primeiro do que tu, azarinhos, fosse lá primeiro. E quando eu coloco, por exemplo, num desses espaços, o que é que eu posso fazer? Posso, por exemplo, ativar
os meus edifícios amarelos. Ou posso ir a outro espaço que ativa os meus terrenos verdes. E para vocês entenderem, se eu colocar, por exemplo, um meu trabalhador de nível 4 no espaço para ativar os meus terrenos verdes, todas as cartas que eu tiver no meu player board serão ativadas se o valor do trabalhador que eu lá colocar tiver o valor igual ou superior à carta que eu quero ativar. Vamos imaginar que a primeira carta vai-me dar 2 pedras se eu tiver um trabalhador de nível 3. E eu tenho um trabalhador de nível 4 no espaço. Quer dizer que eu vou ganhar essas 2 pedras. Vamos passar para a segunda carta. A segunda carta já diz que eu tenho que ter um trabalhador de nível 5. Mas o trabalhador que eu pus foi de nível 4. Posso gastar um assistente se eu tiver para recolher os benefícios dessa carta. Passamos depois para a carta número 3. E depois a carta número 3 diz que eu tenho que ter pelo menos um nível 2. Confere. Recebo os recursos dessa carta. E isto funciona da mesma forma, mas num espaço diferente para os edifícios que são as cartas amarelas. E isto tem uma interligação. Eu basicamente vou precisar de recursos para depois convertê-los em pontos ou em dinheiro. O dinheiro depois também poderá ser convertido em pontos. Existem outras coisas que acontecem no jogo, como por exemplo no final de cada 2 turnos, vamos dividir aquilo, é como se fossem 3 turnos divididos em 2, basicamente são 6, mas no final de cada 2 turnos existe quase como um relatório ao Vaticano. Nós temos que prestar contas ao Vaticano, em que nós temos um track que vamos avançando, pontos de fé, e quando acaba, lá está o segundo, o quarto e o sexto turno, existe uma consequência para quem não gastar pontos de fé. Nós já sabemos o que é que vai acontecer na primeira etapa, na segunda e na terceira, que é no final do segundo, do quarto e do sexto turno, e depois cabe-nos a nós escolher se preferimos levar com as consequências ou se preferimos gastar os pontos de fé. Gastando os pontos de fé quer dizer que nós não vamos levar com as consequências negativas. Se nós preferirmos ou se não tivermos pontos de fé para gastar, podem acontecer coisas do género. A partir deste momento até ao final do jogo, sempre que quiseres ativar os teus terrenos verdes, o valor do dado que escolheres já tem menos 2 do que aquilo que era suposto ter. Portanto, vais ter que arcar com essa consequência até ao final do jogo. Isto é um exemplo. No nosso player board também temos, sobretudo na parte verde, onde nós colocamos os terrenos, um requisito a partir de determinada altura de força militar. Isto é como, tematicamente, eu para conquistar um território, eu tenho que ter força militar para o conseguir. Também temos um track militar, que depois também vai dar pontos no final do jogo para quem for o que tiver mais acima. O segundo também ganha pontos, o terceiro já não ganha pontos. E no final do jogo, há aqui uma miscelânea de coisas que nos dão pontos. Para além dos pontos que fomos ganhando ao longo do jogo, há pontos no final do jogo. As cartas roxas são pontos imediatos consoante requisitos do género. Gasta 6 pontos de fé e ganha 10 pontos. Pronto, está feito. Essa carta já está feita. E depois temos as cartas azuis que também colocamos no player board, que são as tais cartas que nos permitem facilitar, ou não direi duplicar, mas tornar algumas ações mais apetecíveis. Como, por exemplo, da mesma forma que o relatório ao Vaticano me pode prejudicar se eu não pagar, se eu tiver uma carta X que me diz que a partir deste momento, sempre que eu ativar as cartas amarelas, eu já vou ter mais um não é de força, mas mais um nos dados. Existem cartas deste género. O jogo está muito bem interligado. Basicamente, uma carta de uma cor vai ter influência sobre outras de outra cor. Em termos de interação, não há muita para além daquela típica que eu já falei de alocação de trabalhadores, que é chegar lá primeiro que os outros, mas é um jogo bastante interessante. Em termos de construção de engenho, a parte da alocação de trabalhadores também está muito interessante. Para ser primeiro jogador aqui é muito importante para chegarmos primeiro às cartas. Também há aqui uma luta quase, ou uma corrida para ser o primeiro jogador. Existe um espaço só para determinar a ordem do próximo turno. Nós também podemos ganhar mais alguns bónus. E o jogo é isto. É um típico euro, desenhado como um típico euro, e eu gosto bastante do jogo. Tem tido bastante sucesso, acho eu, na indústria. Falam muito bem do jogo. E é um jogo de complexidade média alta. Eu não acho que é dos mais complicados, mas tem muitas regras. Eu preciso entender que tem muitas regras, mas a partir do primeiro turno nós já começamos a perceber a dinâmica do jogo e o jogo flui. Não sei se já jogaram o jogo. Eu sou fã deste jogo e estou cada vez mais fã desta designer, Flamini Brasini, por isso é que eu digo que há aqui 2 jogos que ainda não saíram, pelo menos em Portugal, e que eu estou muito na expectativa, porque aquilo que ela faz, normalmente eu gosto.
Lorenzo Il Magnífico, de Flaminia Basini. Obrigado, Bruno. Confesso que também é um jogo que eu gosto. Aqui em casa, os jogos dos Engine Builders, os gestores de engenho e worker placement, de colocação de trabalhadores, para mim e aqui em casa, para a minha namorada também, tem sempre um lugar com carinho na mesa. Miguel, passando para ti, qual é então o jogo que trazes hoje para a nossa rúbrica? Eu vou simplificar a coisa e vou falar sobre legumes. És vegetariano e não disseste. Não sou, mas neste caso vou ser. Simpatizante, então. Sim, como é que é? Sou vegetariano não praticante. Qualquer coisa assim do género. Awesome. Ok. Pronto. Então, o jogo que eu trouxe para hoje é o Point Salad, ou Salada de Pontos. Ok? É um jogo para 2 a 6 jogadores, 15 minutos. É um jogo muito, muito fácil de jogar. E vou começar pelo princípio, que é porque é que eu trouxe este jogo. Eu trouxe este jogo porque uma das pessoas que desenhou o conceito do jogo é uma senhora chamada Molly Johnson, que já tem também mais 2, 3 jogos publicados ou a sair, mas este é provavelmente o mais conhecido, ou é pelo menos o que está melhor cotado no ranking do BGG. Como é que isto se joga? É um jogo que, como eu disse, é muito simples. É um jogo de cartas. E cada carta, de um lado, tem um legume. Pode ser uma alface, um pimento, uma cenoura, um tomate, uma cebola ou uma couve. Acho que não me estou a esquecer de nenhum. Tomate é fruta. Desculpa, tinha que dizer. Isto é outro debate. Mas sim. Tinha que dizer. É verdade, grande falha. Pronto, então eu não vou falar de legumes, eu vou falar de horta. Pode ser? Pronto, fica melhor assim. Então, cada carta de um lado tem um legume ou uma fruta, no caso do tomate. Estamos a ser preciosistas. Como é que eu ia dizer? Não é picuinhas, era vá. Se estamos com preciosismos, então é isso. Vamos embora. Não é por aí. Então, cada carta de um lado tem um legume ou uma fruta, um tomate, e do outro lado tem uma forma de pontuar no final do jogo. Ok? Então, vamos imaginar que eu tenho uma carta que tem um legume, uma couve, e que, virando essa carta ao contrário, tem uma forma de pontuar no final do jogo, ou seja, por exemplo, cada conjunto de 3 cebolas vai valer 8 pontos. Uma outra carta pode ter uma outra forma de pontuar, que é, por exemplo, 1 ponto por cada couve e 1 ponto por cada cebola, por exemplo. E então, como é que isto se joga? Criam-se, então, pega-se nas cartas, criam-se 3 montes com as cartas, com o lado da pontuação do final do jogo virado para cima, e depois tiram-se 2 cartas de cada monte, vira-se ao contrário e coloca-se numa coluna debaixo de cada monte. Basicamente, ficamos com uma área de 2x3, portanto, 6 cartas de legumes, desculpem, eu vou dizer legumes, que vai ser então o mercado a partir do qual nós podemos tirar os legumes de lá. Então, no meu turno, eu posso ir buscar ou uma carta dessas de pontuação de final do jogo, ou 2 das outras cartas do mercado. Ok? E são minhas, ponho à minha frente, isto é tudo público, e basicamente é isto. E, portanto, e depois passa para o jogador a seguir. E o jogador a seguir continua. Tem 6 cartas para escolher, ou uma das 3 formas de pontuar no final do jogo. É só isto. No final do jogo, é comum vermos que cada jogador tem à frente 6, 7, 8 formas de pontuar, o que seja, e depois mais um monte das outras cartas, tipicamente agrupadas. Tem 4 couves, 3 cebolas, 5 tomates, 3 pimentos, por aí fora. E o jogo é isto. Contam-se os pontos consoante as cartas de pontuação, e quem tiver mais pontos ganha. Agora,
Mas atenção, que depois o lado da pontuação, não pensem que isto é só assim, isto é, ok, então isto é sempre a somar. Não. Porque algumas das cartas dizem, por exemplo, eu posso ter uma carta com 2 pontos por cada pimento, tem tudo bem, 2 pontos por cada couve, mas depois menos 4 por cada tomate. Ok? Portanto, isto faz com que algumas formas de pontuação isto causa exato, vão colidir ou podem colidir e podem fazer também com que eu pense, ok, mas eu já tenho aqui 3 cebolas, mas então isto, eu queria aquela carta porque me vai dar 3 pontos por cada couve, mas eu já tenho aqui 3 cebolas e ele diz menos 1 por cada cebola, portanto, eu se calhar não quero esta. Mas esta dava-me jeito, mas eu se calhar não quero esta. Pronto. E é isto. É um jogo super simples, é um jogo que está muito bem conseguido para mim, precisamente porque cada carta tem uma forma de pontuar diferente das outras. Portanto, temos 108 cartas no total e há 108 formas diferentes de pontuar. E, portanto, cada jogo vai, de certeza, ser diferente. E é um jogo muito rápido. São 15, 20 minutos. Nunca jogas só uma vez. Exato. Portanto, quando acaba um, tu dizes, não, é só isto. Então vamos jogar outra vez. Para outro. Exato, é isso. Foi só isto. Acontece muito. Já que vou outra vez. Então outro. Pronto. Já agora vou só aproveitar porque temos aqui a Ana. O jogo está à venda na Gameplay em gameplay.pt. Ana, depois nós vemos a questão da comissão. E pronto, e é isto. É o salada de pontos, Point Salad. Point Salad, sim, senhor Miguel, muito obrigado. E eu vou também então seguir a onda que nós estamos aqui de escolher jogos inspirados pelas criadoras e tentar também criar aqui se calhar algum awareness, que se calhar alguns jogos que vocês conhecem ou não conhecem, mas também são muito conhecidos, já ouviram falar, são criados por mulheres game designers. Vou-vos falar do Sherlock Holmes Consulting Detective. Sherlock Holmes Consulting Detective, para quem não sabe, foi reeditado agora recentemente, ganhou agora uma nova vida, vamos dizer assim. Foi reeditado nas suas 3 versões, há 3 versões independentes, vocês não precisam sequer de pegar numa delas. Já há 4, já saiu a 4ª, não sei se já saiu. Já lançaram, ok, então já saiu a 4ª. Pronto. Já tenho as 4 versões, eu já não tinha a certeza se a 4ª já tinha saído. E na sua realidade, o jogo em si, originalmente, já ganhou um Spiel des Jahres em 1985. Ele foi criado por um trio de criadores de jogos, o Raymond Edwards, Gary Grady e uma mulher, Susan Goldberg. A Susan Goldberg, nesta altura, já estava a criar isto. Foi imprinted, ok? Isto foi impresso em papel. E o jogo, só para vocês ficarem com uma ideia, é um jogo de tabuleiro que não tem tabuleiro. É um jogo de tabuleiro que, na realidade, tem um conjunto de casos. Cada jogo destes traz 10 casos. Julgo que o quarto também deve ser 10 casos, mas pronto, isto é uma compilação que na sua versão original foi sendo incrementada lentamente. Isto até teve este trio, quando criou o jogo em 95, teve isto para aí em 5 ou 6 volumes. Agora é que nós estamos a agrupá-los de outra forma. Mas a realidade do jogo é, vocês compram uma caixa igual a de um jogo de tabuleiro com um conjunto de casos, com um manual, vamos dizer assim, um livro, e aquilo não tem regras, não tem nada. Eu vou-vos dizer, aquilo é um jogo cooperativo. Vocês juntam um montão de gente à volta de uma mesa, ou jogam sozinhos, para quem gosta de solo games. Nós normalmente até não falamos muito nisso, mas se vocês quiserem jogar isto solo também conseguem jogá-lo. Não é bem um legacy game, mas a realidade é que depois de vocês resolverem o caso, isto depois perde a magia de vocês voltarem a tentar descobrir o mistério, porque já, pronto, a não ser que vocês sejam tipo o peixinho Dory e que vocês vão para a cama e já não se lembram como é que aquilo se resolveu, muito provavelmente, Ana está aqui a rir-se. Eu funciono assim, eu posso voltar a jogar esses jogos. Consegues. Ok, pronto. Mas a realidade é que tu não escreves nada em lado nenhum, usas um blocozinho teu e não estragas o jogo de nenhuma forma, porque não é um legacy game, um jogo de
de legacy, de legado, porque não destróis o jogo. No final podes até emprestá-lo a alguém e essa pessoa também o pode jogar, mas é colaborativo, não há competição nenhuma. Estás a competir com um Sherlock Holmes, estás a competir com o próprio Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes o que está a fazer é resolver o jogo num conjunto muito otimizado, vamos dizer assim, de passos. E o que a equipa vai ter que fazer sempre que decide ir visitar uma localização que lhe dá mais uma pista ou não, pode ser só uma coisa completamente um beco sem saída, vai lá e não havia nada, e gastou só tempo, mas está a gastar tempo, é a gastar jogadas. E ao gastar essas jogadas, toma nota das jogadas que foi gastando, e no final o objetivo é resolver o caso, ok? Isto, para mim, pessoalmente, o grande objetivo é, ok, consegui responder às 3 perguntas que o jogo me estava a dizer, e já agora, para quem nunca jogou, há o caso e depois há uma coisa ao lado do caso que o Sherlock Holmes não está a resolver este caso e passou para nós que somos os assistentes, e já agora ele está a resolver o outro caso que é importante. E o objetivo, se quiserem, é resolverem o vosso caso e o do Sherlock Holmes também. E se for preciso, fazê-lo em menos jogadas que o próprio Sherlock Holmes. Isso então é que vocês são os heróis. Ainda não consegui fazer isso, fica já a confissão aqui no confessionário, ainda não consegui bater o Sherlock Holmes, e por isso, para quem gosta de competitividade aqui, o jogo é difícil nesse aspecto. Mas agora é muito divertido porque é extremamente visual. Vocês têm jornais, ok? Jornais físicos, só para vocês. Vocês pegam no jornal e tem lá um jornal com um montão de coisas que não interessa para nada, mas é um jornal daquele dia e que é uma folha de capa de jornal e está lá uma pista em algures ou num classificado ou qualquer coisa. Vocês têm que ler aquilo tudo e já agora não gastam nenhuma jogada a fazer isso. Vocês leem aquilo e dizem, epá, se calhar agora íamos visitar esta pessoa que está aqui mencionada. Olha, qual é a morada da pessoa? Tem lá um mapa, não é? Da cidade. Vocês dizem, rua não sei o quê. Isto é o número. E depois é tudo com números. E para quem jogava os jogos do Steven... agora está-me a falhar o nome. Que tinha estes role-playing games que eu jogava na minha infância, que saíam até nos livros e que uma pessoa depois tinha que pegar e começava ali uma introdução e depois tinha uma decisão. E agora dizia, vai para a página número 26. E tu... página 26 e continuavas a história a partir dali. Porque escolheste ir para a página 26, já não viste o que estava na página 12 ou na 36, que tinha outra coisa. E depois da página 26 saltas para a 100 e não sei o quê, depois vens para a 12, depois vens para a 10, e vais fazendo a história toda e no final podes resolver o mistério ou não. E cada bocadinho, a ideia não é de vocês lerem aquele livro de fio a pavio logo, todos os casos estão usados dentro do mesmo livro, vocês é que têm uma introdução diferente, estão em dias diferentes, aquilo há uma cronologia, não precisam de jogar, vocês podem jogar o primeiro, depois jogar o terceiro, depois jogar o quinto e estarem até a conhecerem alguém que tem o jogo e portanto, olha, vamos jogar esse. Em qual é que tu vais? Vou no sexto. Ok, então vamos jogar esse. Porque cada caso é um caso independente. A única coisa que está é com as pistas dos jornais, vocês nunca podem ir buscar jornais do futuro. Só podem ver os jornais até ao dia onde vocês estão naquele caso. Pronto, e o jogo é isto. O jogo é vocês estarem a andar para trás e para a frente e discutir e pensar. É extremamente divertido. A duração do jogo é um bocado irrelevante, porque depende muito de vocês. Depende de quando é que vocês estão a ler, quanto tempo é que vocês vão investir a investigar os pormenores. Só que há bocado estávamos a falar de tema, está com um tema fantástico. O jornal, a maneira como está impresso, os sítios, o mapa de Londres, vocês andarem lá à volta de Londres. O que eu joguei em particular foi o Carlton House e Queen's Park, que é a caixa, se a memória não me falha, azul. E esse aí, que é o terceiro, exatamente, que é o terceiro da saga. E esse aí é espetacular, porque tem até um mapa da casa, depois andamos a explorar a casa, houve um homicídio lá, e andamos para trás e para a frente a ver e inspecionar as coisas da casa. Uma envolvência fantástica, é um jogo muito giro, muito criativo e completamente diferente de tudo que... A não ser que vocês já tenham jogado como eu tenho uma paixão maior por este jogo, pelo facto de eu jogar role-playing games neste modelo, em que andávamos a ver exatamente isto assim. Mas, por exemplo, a minha namorada, ela nunca tinha jogado um jogo assim e ela ficou fascinada com a maneira completamente diferente como o jogo se desenrola. Não há peões, não há dados, não há nada. É só um livro e muitas ideias e decisões para vamos ali visitar aquele sítio. Parece mesmo que estamos lá porque temos que anotar essa ação. Sherlock Holmes Consulting Detective, fica aqui o nosso quarto jogo de hoje para partilhar, e a Susan Goldberg como a criadora de um jogo que já ganha Spiel des Jahres em 1985. É incrível como agora ainda conseguimos estar a dar vida a jogos que já têm 35 anos.
E é todo o tempo que tínhamos. Se vocês estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Se gostam deste podcast, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostam mesmo muito do nosso podcast, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos, com a vossa família, para nos ajudarem a crescer, a chegar a eles também com o nosso conteúdo e crescermos o nosso projeto. Deem as vossas opiniões e perspectivas sobre os jogos de tabuleiro que estamos aqui a partilhar. Continuemos esta conversa sobre o mundo dos jogos de tabuleiro da perspectiva das mulheres e vamos mantendo então a conversa viva online. Relembro também que gostaríamos muito de contar com o vosso voto para o prémio do melhor podcast do Pods 2020 Festival de Podcasts. Vão poder votar em pods.pt/votar e votem no DICE Podcast. O link para a página de votação está na descrição deste episódio, por isso estamos a contar com o vosso voto. E obrigado. Caso tenham feedback, ideias ou tópicos ou comentários sobre este podcast que vocês gostassem de fazer chegar à equipa, podem nos enviar um e-mail para podcast@dicecultural.org. Teremos todo o gosto em receber o vosso feedback e ficamos muito gratos pelas vossas ideias e pela vossa ajuda para nós crescermos. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por esta conversa muito interessante e divertida e pelo tempo que nós temos passado nestes podcasts todos até agora. É sempre um prazer enorme ter estas conversas convosco. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado eu. E, claro, Ana, a nossa convidada especial de hoje, um enorme obrigado a todos para ti, porque enriqueceste imenso este episódio com as tuas perspectivas, com a tua boa disposição, com o teu conhecimento e é um prazer ter-te neste podcast. Muito obrigado, Ana. Obrigada eu, porque foi um prazer estar aqui convosco e com vocês os três, quem eu estimo muito. Por isso, obrigada a vós por essa oportunidade. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Obrigado. Aproveito só também a oportunidade para relembrar que esta equipa também produz conteúdos de notícias, análises e artigos de opinião sobre os jogos de tabuleiro no site meusjogos.pt, uma parceria da DICE Cultural com Meus Jogos, que tem como objetivo também chegar até vocês ainda mais conteúdo sobre os jogos de tabuleiro no formato escrito. Por isso, deem uma vista de olhos a meusjogos.pt se quiserem saber mais coisas sobre os jogos de tabuleiro. Nós cá estaremos no próximo episódio para falar então, dentro de 2 semanas. Até lá, a todos que estão aí em casa, um obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e muita saúde para todos. Um obrigado e até ao próximo episódio, malta.